Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do canal. Então, hoje eu vou falar pra vocês sobre agir apesar do medo. Coragem é isso, coragem é agir apesar do medo, né? Pô, que papo de coach danado, que papo clichê danado é esse aí seu? Pois é, galera, hoje eu tô bem filósofo mesmo, tá? Eu quero trazer pra vocês aqui que tudo que você tem que fazer na sua vida, você tem que fazer com intencionalidade, né? O que é intencionalidade? Intencionalidade é você fazer algo com um propósito, com um objetivo, né? Você tem uma intenção, como o nome já diz, intencionalidade é uma intenção. E quando eu falo que eu quero agir com intencionalidade ou que eu ajo com intencionalidade, na verdade a mensagem que eu estou trazendo é: eu não estou fazendo isso aqui à toa, eu não estou fazendo isso aqui de qualquer forma. Então, quando eu decidi me reposicionar novamente nas redes sociais, não é porque eu quero me exibir ou eu gosto de me exibir, né? Mas é porque eu preciso me exibir. Preciso não pra mim, preciso pra você que tá do outro lado, sinceramente, é isso mesmo, tá? É isso que me fez me mexer. E a minha intenção, ou seja, eu tô agindo com essa intencionalidade, é fazer você se mexer também, fazer você refletir e contribuir na sua vida, né? Essa é a minha intenção. Então, quando eu digo assim, agir com intencionalidade, eu tô querendo dizer que a gente faz as coisas apesar de outras coisas. Vocês acham que todo dia é um dia legal para gravar vídeo, todo dia é um dia adequado, todo dia você está inspirado? É um trabalho muito inspiracional, né? Esse tipo de trabalho, né? É um trabalho assim que te exige muita dedicação, exige muito comprometimento, responsabilidade, porque você está ali dividindo informação. Só que isso tem que trazer uma certa leveza, né? E para mim traz uma certa leveza porque na verdade eu estou compartilhando. Então essa responsabilidade, entre aspas, existe essa responsabilidade de verdade, mas eu mascaro ela, por isso que eu faço assim, entre aspas, em forma de leveza. Tá? Eu tenho que tornar isso leve, porque senão eu não consigo fazer isso todos os dias, eu não consigo ter consistência, eu não consigo manter isso, eu não consigo movimentar isso. E por incrível que pareça, né, esse papo que foi muito deturpado aí, né, pelas pessoas, né, de propósito, de você ter um objetivo de vida, ter uma missão muito clara de vida, isso é uma verdade. Só que foi muito deturpado aí por esses coaches, esses gurus aí, né, enfim. Eles falaram coisas de um jeito muito ruim, muito agressivo, a forma que eles colocaram as coisas, que eles exporam, né? Esse tema não foi legal, tá? Não foi saudável, né? E é por isso que ficou muito zoado assim, né? Ficou bem zoado mesmo. Mas enfim, essa é a verdade, tá? Quando você pratica as coisas com intencionalidade, ou seja, todos os dias eu acordo com gratidão. Eu acordo agradecendo a Deus por aquele dia, por aquela oportunidade. Porque é a oportunidade que Deus está me dando para me escrever a minha vida, a minha história. E quando você passa por situações da sua vida, como eu passei, você começa a valorizar coisas pequenas, coisas bobas. Por exemplo, tomar água. Eu fiquei internado uma vez por quase um mês, sem poder tomar água. Eu tinha feito a cirurgia muito perigosa, muito séria, e o tempo de recuperação meu foi bem demorado, né? E eu fiquei sem tomar água por muito tempo. Então, eu sentia falta de tomar água, uma coisa muito besta, muito, sabe? Besta que eu digo assim, no sentido de simplicidade, sabe? Eu não podia andar, entendeu? Eu me esforçava muito para tentar reaprender a andar de novo e tal. Então foi uma situação muito complicada na minha vida, muito difícil. Uma fase da minha vida também que eu trabalhei, né, no caminhão, né, como caminhoneiro, então dirigi bastante aí. E era muito ruim, né, ficar longe de casa, por semanas aí longe de casa, longe da minha família. Acordava no caminhão, dormia no caminhão, comia no caminhão, fazia tudo no caminhão. Então, cara, era muito... não foi legal. Eu sei que é um estilo de vida, que tem muita gente que curte. Eu nunca curti, nunca gostei. Pra mim é uma tormenta, pra mim aquilo é um pesadelo. Quando chega a noite e eu tô na minha casa com a minha esposa, eu posso fazer um jantar pra minha esposa.
De manhã eu acordo, eu posso fazer um café da manhã para os meus filhos. Sabe, é muito gostoso, é muito legal, é uma vibe assim, totalmente diferente, assim, você começa a perceber detalhes, começa a perceber coisas pequenas da sua vida, que são naturais, que estão ali no seu dia a dia, no seu cotidiano, mas o dia que um detalhezinho daquele falta para você, você tem a percepção de o quão importante aquilo é. Então, por mais que a nossa vida hoje ela seja escassa, ela seja difícil, falte as coisas na nossa vida, né? Falte, enfim, né? Falta recurso, né? Às vezes falta dinheiro, às vezes a gente não tem dinheiro nem para comer, às vezes, sabe? É complicado, né? Eu sei que é complicado. Aí você pergunta, pô, mas por que eu vou ser grato, né? Se a minha vida tá uma bagunça? Por que eu vou ser grato, né? Se a minha vida tá tão zoada, né? Tem tanta coisa acontecendo, tô sem emprego, tô sem trabalho, não faço dinheiro em casa, né? Eu não tenho força para sustentar ninguém. Em casa a gente só come graças ao fulano, membro da minha família, que faz isso, aquilo outro, recebe aquilo, a fulana que tem isso, tem aquilo outro. Se não fosse ela, se não fosse ele, a gente tava debaixo da ponte e tudo mais, né? Então, assim, eu sei que isso mexe, né? Ainda mais quando é homem, né? Nós que somos homens, né? Que temos esse instinto natural de provedor, né? Protetor e provedor. Então a gente tem esse instinto natural e a gente não consegue se sentir provedor, a gente não consegue se sentir protetor, a gente não consegue. E isso mexe com a gente, fere muito o nosso ego, né? E mexe com a autoestima, enfim, é um conjunto de coisas que acabam gerando emoções negativas, né? Acaba gerando em torno de você uma áurea muito negativa, uma energia muito negativa, muito ruim. É muito fácil você se sentir triste, você se sentir deprimido, e é compreensível isso, tá? Isso é compreensível. A gente entende isso, entendeu? Isso é normal, isso acontece mesmo. A Bíblia diz assim, o cair do homem, mas o levantar é de Deus, né? Então, o que a gente não pode deixar é ficar abatido, deixar se abater por isso, né? Isso vai acontecer. Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não prometeu vida boa para ninguém aqui nesse mundo, não. Jogou a real. Ele jogou a real, ele foi muito realista. E a vida, na verdade, ela é linda, ela é bela, ela é mágica, ela é maravilhosa. A vida acontecendo, ela é maravilhosa. Quando eu entendi que nós somos o observador, né, e nós podemos observar, e nós podemos atuar enquanto a gente observa, a gente começa a ter um certo controle de certas coisas em nossa vida. A gente não controla situações nem circunstâncias, mas a gente controla como nós vamos nos comportar diante das situações e diante das circunstâncias. Então veja, é normal a gente ter essa sensação ruim, né? Às vezes eu acordo com uma vontade de hoje eu não vou gravar, hoje eu não vou fazer isso, hoje eu não tô afim, e realmente não tô afim, não tô inspirado, não tô legal. Mas assim, o que vem na minha cabeça, por isso que esse papo de coach, de clichê aí, né, acabou ficando zoado, mas ele tem que ser encarado como uma verdade, como uma coisa mais séria, tá? Que é o propósito, que é o objetivo, a intencionalidade, né? Qual a intenção, né? Por que eu vou gravar? Porque tem alguém do outro lado que está precisando ouvir alguma coisa, tem alguém do outro lado que está precisando que eu compartilhe um conhecimento, uma habilidade. E às vezes nem é um conhecimento ou habilidade, às vezes é uma palavra amiga, é uma motivação, é uma palavra de ânimo, é uma coisa assim, entendeu? E quando eu pego a câmera, ligo e começo a gravar, começo a falar com você daqui da tela, isso me edifica também. Isso te edifica, mas também me edifica, isso também me ajuda. E eu me sinto muito bem com isso, né? Então eu estou indo agora para uma reunião, que eu nem me preparei direito para essa reunião, né? Problema meu, na verdade, tá? Eu sei que eu estava corrido, fui dormir ontem tarde, muita tarefa, eu já acordei fazendo muita coisa. Eu podia estar preparando para a reunião enquanto eu estou dirigindo, eu resolvi ligar a câmera enquanto eu estou dirigindo. Mas eu sei que isso aqui é um benefício também, é uma coisa muito boa.
Eu tenho certeza que eu vou ser guiado nessa reunião, que Deus vai me usar nessa reunião, que eu vou ser guiado, que o que eu precisar no essencial, talvez eu não fale do jeito que eu gostaria, mas o que eu preciso tratar vai ser tratado, o que eu preciso resolver vai ser resolvido, né? E essa certeza me deixa em paz, me deixa tranquilo. Eu acho que você precisava ouvir essas coisas hoje. Não é todo dia que a gente acorda e as flores estão bonitas, as cores estão maravilhosas, o céu está azul. Tá? Não é todo dia que você acorda que o mundo está sorrindo para você, que as coisas estão acontecendo como você gostaria que acontecessem. Não é. Mas você escolhe como vai olhar, como vai encarar e como vai reagir a tudo isso. É você, é a sua decisão. Se você deixar a vibe daquele tempo deprê tomar a sua vida, né, e direcionar suas decisões, você vai reagir conforme está aquele momento, conforme está aquele tempo. Né? Você vai brigar, você vai xingar, você vai estressar, você vai achar ruim, vai passar o dia todo mal, entediado, aquela coisa toda. E aquela é uma oportunidade que Deus te deu para você reescrever, para você fazer. A caneta da sua vida está na tua mão. As páginas em branco são os dias, é o tempo que está acontecendo. O que você vai fazer com esse tempo? O que você vai escrever? Vai ser escrito por você ou pela situação, pela circunstância. E não tem certo nem errado. Se a circunstância escrever ou se você escrever, não tem certo ou errado. O que tem é resultado. Você vai gostar do resultado se a situação escrever para você? Ou você prefere ditar as regras, dar as cartas e dizer como vai ser? Vai ser do seu jeito? Ou vai ser do jeito que a situação está mandando, que a situação pede? Intencionalidade é sobre isso. Intencionalidade é sobre você pegar a caneta para escrever a sua própria história nas páginas da sua vida. Você mesmo é que vai fazer isso. Você é o autor, você é o diretor desse filme chamado Sua Vida. Né? E você que vai dirigir, você que vai dar o tom, você que vai fazer. André, mas é Deus que dirige, é Deus que faz. Cara, é um erro muito grave. Depois eu faço um vídeo sobre isso e não é agora. Mas pensar isso é um erro muito grave. Entendeu? É uma interpretação errada que existe. Né? As religiões, as igrejas, talvez até pastores e líderes e tal falam essas coisas, mas é uma interpretação errada e depois eu trago para você uma luz bíblica baseada na própria Bíblia. Como essa interpretação está errada, como ela não está correta, ok? E quando eu entendi isso, quando eu entendi essa interpretação, entendi isso da forma correta, a minha vida realmente ela mudou. Eu deixei de ser um mero coadjuvante na minha vida, uma marionete, sabe? Alguém que na vida as coisas simplesmente acontecem, e passei a ditar na vida o que eu quero que aconteça, como eu quero que ela seja, como eu quero que as coisas sejam, né? Algumas coisas funcionam, outras não. E tá tudo certo, eu fico feliz do mesmo jeito, porque mesmo aquelas que não funcionam, pelo menos elas não estão igual à situação queria, né? A situação queria que eu agisse de uma certa forma, que eu tivesse uma certa reação, que eu tivesse uma certa forma de pensar, de olhar para aquele momento e agir conforme, né, aquilo, né? E eu ajo diferente, eu começo a tomar ações que não tem nada a ver com a situação, né, com o que esperava, com aquela situação esperava que acontecesse. E o resultado é um resultado diferente. Às vezes não sai o resultado que eu gostaria que saísse, mas também não sai o resultado tão danoso quanto a situação provocou, né, que deveria sair se eu não fizesse nada. Se você não se mexe, se você não faz, se você não age, se você não simplesmente escreve, né, dita como vai ser feito e o que vai ser feito, alguém vai fazer isso por você. E eu acho que você não vai gostar do resultado, se isso acontecer, se é o que está acontecendo hoje com você. Então, por mais que a sua vida esteja bagunçada, esteja zoada, esteja com falta, com problema, está faltando alguma coisa na sua vida, né? Que é a fase, né, que eu estou vivendo, às vezes uma fase muito complicada, uma fase muito difícil aqui na minha vida. Não deixa essa situação me abater, não deixa essas coisas
me, me atormentarem, né? Eu simplesmente olho para frente e falo, cara, vamos embora, vamos fazer isso aqui diferente. Deixa eu ver o que eu consigo fazer, qual a minha contribuição, né, para que isso aqui não ocorra do jeito que está ocorrendo, ou não aconteça do jeito que está acontecendo, né? O que eu consigo fazer em relação a isso? O que eu mudo em relação a isso? O que eu tiro de proveito disso, né? Então, quando eu penso assim, quando eu ajo assim, quando eu faço as coisas serem dessa forma, eu, na verdade, eu estou dizendo, né, como eu quero que seja, né? E no pior das hipóteses, eu vou me sentir bem, porque eu estou fazendo a coisa do meu jeito, eu estou desenvolvendo um negócio do meu jeito, e se o resultado às vezes não saiu do jeito que eu queria, eu tenho o poder de analisar aquilo e falar, cara, tá, vamos dizer que essa situação se repita, o que eu faria de diferente? E é isso, galera, um bate-papo rápido aqui, mais filosófico, mais reflexivo, tá? Eu espero que vocês entendam o que eu estou falando aqui, tá? Que isso realmente te ajude de alguma forma, né? Abra sua mente de alguma forma. E eu te vejo aí no nosso próximo conteúdo, no nosso próximo vídeo. Valeu, um abraço.